No verão de 1944, tanques aliados entraram na Normandia, na França, apenas para encontrar uma mortal parede de armadura alemã. Panteras e tigres dominavam o campo de batalha, superando em armamento e armadura qualquer coisa que os aliados pudessem lançar contra eles. Até mesmo os mais comuns Panzer IV e Stugis, implantados em números massivos, rasgavam através das colunas avançadas com brutal eficiência. Os aliados rapidamente perceberam que tinham dificuldades em combater os tanques alemães e avançar. Mas os britânicos haviam trazido uma arma secreta para a Normandia, construída às pressas, mas com propósito. Um Sherman modificado, armado com um canhão poderoso o suficiente para enfrentar a pesada armadura do Reich, o Sherman Firefly. Entre as conversões aliadas mais potentes da guerra, e certamente uma das versões mais mortais do Sherman, foi uma jogada inteligente, embora arriscada e improvisada, para tentar acompanhar os últimos desenvolvimentos de tanques alemães. Esta é a história do Sherman Firefly, a conversão britânica que virou o jogo contra os tanques mais temidos da Alemanha e deu às tripulações aliadas uma verdadeira chance de sobrevivência nas mortais batalhas de tanques da Normandia. Diante do poder destrutivo dos tanques alemães, desde as campanhas iniciais na África do Norte, os britânicos procuraram reforçar sua frota blindada. Eles queriam se equipar com um caçador de tanques que estava seriamente faltando na época. Seguiu-se um debate sobre qual plataforma usar. Inicialmente, os designers britânicos resistiram em modificar o Sherman, feito pelos americanos, citando preocupações com espaço e gerenciamento de recuo, mas considerações práticas logo superaram as reservas. O Sherman estava disponível em grandes números, mais de 7.000 haviam sido fornecidos às forças britânicas, e seu chassi oferecia uma base confiável e móvel. A solução foi montar o formidável canhão de disparo rápido de 17 libras, um canhão antitanque de 76,2 mm, na torre do Sherman. Não foi uma tarefa simples, componentes internos tiveram que ser rearranjados, e a culatra teve que ser girada de lado para caber, mas o resultado foi um tanque poderoso capaz de penetrar a armadura do Tiger I em alcances de engajamento padrão. O coração da transformação do Sherman Firefly estava em seu canhão, o Ordnance Quick Firing de 17 libras britânico. Este não era um canhão antitanque comum. Com 76,2 mm e 55 calibres de comprimento, era uma arma de alta velocidade capaz de disparar uma variedade de tipos de munição, explosivo de alto poder, calor e, mais importante, munições perfurantes de blindagem. Com munições convencionais, Armor Piercing, Caped Ballistic Cap, poderia penetrar até 120 a 140 mm de blindagem a 1.000 metros. Mas com suas revolucionárias munições Armor Piercing Discarding Sabot de sabot descartável perfurante de blindagem, a velocidade do projétil disparou para um incrível 1.200 metros por segundo, permitindo que ele perfurasse até 208 mm de blindagem em alcances de combate. Em termos práticos, ele poderia derrotar qualquer tanque alemão então em serviço, incluindo os temidos Tiger e Panther. O canhão de 17 libras estava pronto já em 1941 e entrou em serviço em 1943, vendo sua primeira ação na Tunísia. Rapidamente provou seu valor na Sicília e na Itália, onde as limitações do menor canhão de 6 libras se tornaram óbvias. Os projetistas britânicos começaram a procurar maneiras de montar o canhão de 17 libras em plataformas móveis. No entanto, encaixar uma arma tão longa e pesada em uma torre de tanque não era uma tarefa fácil. O sistema de recuo teve que ser redesenhado, a culatra girada para o lado e o armazenamento de munição modificado. Esses desafios técnicos atrasaram sua integração nos tanques britânicos. Soluções interinas apareceram, o Archer, o Achilles, um M10 convertido, e mais tarde o Challenger e Comet, mas foi o Sherman Firefly que finalmente carregou a arma em maior número. Mais do que apenas uma arma maior, o 17-pounder transformou o Sherman de azarão para matador de tanques.
Isso deu às tripulações de tanques britânicas e da Commonwealth a confiança para enfrentar a armadura alemã em pé de igualdade, e pela primeira vez, para parar um tanque Tiger de frente. No entanto, o Armor Piercing Discarding Sabot não estava sem suas desvantagens. Embora pudesse alcançar números de penetração surpreendentes, faltava precisão, especialmente a longas distâncias. Seu núcleo subcalibre de 50 mm, embora rápido e afiado, tinha menos efeito pós-penetração do que as rodadas Armor Piercing Capped Ballistic Cap mais estáveis. Em resumo, o Armor Piercing Discarding Sabot poderia perfurar, mas nem sempre era letal uma vez que entrava. Mesmo assim, a combinação de uma arma poderosa, uma plataforma versátil e munição de alta penetração fez do Firefly um dos poucos tanques aliados em 1944 que podia enfrentar a elite blindada da Alemanha e sair por cima. A produção do Sherman Firefly começou em janeiro de 1944, e até o final de maio, poucos dias antes do dia D, 342 haviam sido entregues ao grupo de exércitos do 21º do General Montgomery. Isso permitiu que as tropas blindadas britânicas e da Commonwealth padronizassem uma formação de 3 Shermans regulares, emparelhados com um Firefly em cada tropa, fornecendo o poder de fogo tão necessário contra a blindagem alemã. Uma mistura similar foi adotada em unidades equipadas com Cromwell, embora isso tenha introduzido complicações logísticas. As tropas de Cromwell agora precisavam de suporte para 2 tipos diferentes de tanques, e a velocidade mais lenta do Firefly, em comparação com o Cromwell, criou incompatibilidades operacionais. Por outro lado, as unidades de tanques Churchill não receberam Fireflies de forma alguma. Para compensar, eles geralmente contavam com destruidores de tanques M10 anexados ou veículos M10 Achilles equipados com o canhão de 17 libras para enfrentar tanques inimigos que suas próprias armas não conseguiam derrotar. Embora não fosse perfeito, a estratégia de implantação do Firefly garantia que pelo menos um tanque por tropa pudesse enfrentar os Panzers mais formidáveis da Alemanha, uma vantagem essencial durante os duros combates na Normandia e além. À medida que o dia D se aproximava, o Sherman Firefly foi discretamente integrado às forças blindadas aliadas. No início de 1944, a inteligência aliada começou a perceber uma tendência preocupante. Os alemães estavam colocando em campo muito mais Panteras do que se acreditava anteriormente. As suposições iniciais apresentavam o Panther como um tanque pesado, raro e especializado, muito parecido com o Tiger. Mas a análise estatística da frente contou uma história diferente. Os Panthers não estavam apenas aparecendo em números isolados. Eles estavam formando a espinha dorsal das divisões Panzer alemãs no oeste. Esta revelação veio tarde. Muitos planejadores aliados se prepararam para uma campanha contra a armadura alemã mais leve, e os tanques Sherman padrão ainda estavam armados com canhões de 75 mm, eficazes contra os Panzers mais antigos, mas perigosamente inadequados contra a armadura frontal dos Panteras. Para as equipes de tanques na linha de frente, a surpresa foi mortal. Os Panteras podiam se envolver a longa distância com seus canhões de alta velocidade, enquanto a maioria dos Shermans tinha que diminuir a distância apenas para ter uma chance. O Sherman Firefly, armado com o canhão de 17 libras, era o único tanque aliado na Normandia que podia destruir Panteras e Tigres de forma confiável à distância. Justamente quando a armadura alemã aumentou em força e números, o Firefly chegou bem na hora. Ken Todt, que serviu como artilheiro e mais tarde como comandante de tanque no 1º Yeoman Raid Northamptonshire, durante a campanha da Normandia de 1944, descreveu as mudanças dramáticas e os desafios trazidos pelo canhão de 17 libras, montado no Sherman Firefly. O tanque Firefly é um Sherman comum, mas para acomodar a imensa abertura do canhão de 17 libras e armazenar seus enormes projéteis, a posição do copiloto foi removida. Seu pequeno compartimento foi reaproveitado para armazenamento de munição. Todt também destacou os impressionantes efeitos físicos da arma em ação.
O flash é tão brilhante que tanto o atirador quanto o comandante devem piscar no momento do disparo. Caso contrário, eles ficam cegos tempo suficiente para perder a visão do impacto. A explosão do cano é tão feroz que após 1 ou 2 tiros, qualquer cerca viva ou vegetação rasteira na frente do tanque provavelmente pegará fogo. Ele também notou o desconforto de manobrar com o longo canhão de 17 libras. Quando em movimento, o comprimento do cano, seja voltado para a frente ou girado para o lado, significa que a tripulação deve estar constantemente atenta. É muito fácil prendê-lo em uma árvore poste de luz ou até mesmo em um prédio próximo. Apesar desses desafios, o canhão de 17 libras deu às tripulações britânicas o poder de fogo que há muito lhes faltava, transformando o Firefly em um dos poucos tanques aliados capazes de derrotar de forma confiável os veículos blindados mais poderosos da Alemanha a longa distância. Embora os Panthers e Tigers representassem apenas cerca de 30% dos aproximadamente 2.300 veículos blindados de combate alemães implantados na Normandia, sua presença representava uma grande ameaça. A maioria dos tanques alemães eram Panzer IV, Sturmgeschütz III e outros modelos que os Shermans padrão de 75 mm podiam lidar razoavelmente bem. No entanto, devido ao foco estratégico em Caen e à natureza das operações de Montgomery no setor oriental, as forças britânicas e da Commonwealth acabaram enfrentando mais de 70% de todos os blindados alemães comprometidos durante a campanha da Normandia. Isso incluía muitas das melhores divisões Panzer equipadas da Wehrmacht e da Waffen-SS. Como resultado, as unidades de tanques britânicas e canadenses se encontraram mais frequentemente enfrentando Panthers e Tigers fortemente blindados, veículos que seus tanques padrão lutavam para derrotar de frente. O Sherman Firefly, com seu poderoso canhão de 17 libras, tornou-se um ativo crítico. Para os comandantes em campo, o Firefly era a melhor esperança para contrariar a elite blindada da Alemanha. Numerosas demonstrações deste poder de fogo aprimorado ocorreram nos campos de batalha da Normandia nos dias seguintes aos desembarques. 9 de junho de 1944, apenas 3 dias após o dia D. A vila de Norian-Bessen, mantida pelas forças canadenses, representava um ponto crítico na linha defensiva aliada na Normandia. A 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend alemã, sob Kurt Meyer, lançou um ataque determinado para romper e empurrar os aliados de volta para o mar. Em Stone, às 1300 horas, 12 tanques Panther da 3ª Companhia do 12º Regimento Panzer SS avançaram rapidamente em direção a Norian-Bessen, com a intenção de invadir as posições canadenses. No entanto, eles rapidamente superaram seu apoio de infantaria, que foi imobilizado pelo eficaz fogo de artilharia aliado. Aguardando o avanço alemão, estava o tenente G.O.K. Henry, comandando um Sherman Firefly dos primeiros Hussardos. Escondido e estrategicamente posicionado, Henry e sua equipe se prepararam para enfrentar os Panthers que se aproximavam. Quando os Panthers chegaram a 1000 metros, o artilheiro de Henry, o soldado A. Chapman, segurou seu fogo até que os tanques inimigos estivessem alinhados. Então, em rápida sucessão, Chapman disparou 6 rodadas, conseguindo eliminar com sucesso 5 tanques Panther. Os tanques alemães restantes foram forçados a recuar, seu ataque efetivamente repelido. Esta ação não apenas destacou o formidável poder de fogo do Sherman Firefly, mas também marcou um ponto de virada na campanha da Normandia, demonstrando que, com táticas e equipamentos adequados, as forças aliadas poderiam contra-atacar e derrotar a pesada armadura da Alemanha. Em 14 de junho de 1944, apenas dias após os desembarques do dia D, as forças britânicas estavam envolvidas em uma luta desgastante para avançar ao sul de Bayeux. Como parte da Operação Perch, o sargento Harris do 7º Regimento de Dragões estava apoiando a infantaria que acabara de expulsar os defensores alemães da pequena aldeia de Langevre, perto de Tilly-sur-Saules.
Com seu Sherman Firefly posicionado em um local defensivo nos arredores da cidade, acompanhado por 3 Shermans padrão, Harris escaneou as abordagens orientais através de seus binóculos. Ele logo avistou 2 tanques Panther, movendo-se cautelosamente pelo terreno aberto em direção à sua posição. Mantendo a calma, o sargento Harris mirou e disparou a uma distância de 800 metros. O primeiro tiro de seu canhão de 17 libras atingiu o Panther líder, derrubando-o instantaneamente. O segundo tiro acertou o alvo tão rapidamente quanto 2 Panthers destruídos um após o outro. Então, Harris tomou uma decisão calculada que refletia o treinamento e a adaptabilidade das equipes do Firefly. Ele se reposicionou para um ponto de flanqueamento do outro lado de Langevaris, escondendo seu tanque e observando a estrada ocidental para a cidade. Momentos depois, apareceram mais 3 Panthers, avançando, sem saber da emboscada que os esperava. Harris e seu atirador, Trooper McKillop, os enfrentaram 1 a 1, disparando 3 rodadas bem direcionadas e conseguindo eliminar todos os 3. Foi um exemplo clássico do que o Firefly poderia realizar em mãos habilidosas. De uma posição defensiva bem preparada, Harris e McKillop eliminaram 5 Panthers com apenas 5 rodadas, uma clara demonstração de como o Firefly poderia virar o jogo até mesmo contra os tanques mais formidáveis da Alemanha. Talvez o seu envolvimento mais famoso com os Fireflies tenha ocorrido durante a Operação Totalize. Nas primeiras horas de 8 de agosto de 1944, as forças britânicas e canadenses lançaram a Operação Tautalise, um ousado avanço ao sul de Caen, com o objetivo de quebrar a resistência alemã. Como parte da ofensiva, tanques do 1º Northamptonshire Yeomanry, anexados à 33ª Brigada Blindada, chegaram à pequena vila francesa de Saint-Aignan-de-Cremesnil. Enquanto algumas unidades mantinham a vila, os esquadrões A e C se moveram para uma área arborizada próxima, conhecida como Dell de la Roque. Escondido sob as árvores, o 3º pelotão de um esquadrão se estabeleceu na borda oeste da floresta, com vista para uma grande extensão de terreno aberto e a Route Nationale 158, a principal estrada que leva ao norte da cidade de Sintos, ocupada pelos alemães. Então, eles viram movimento no horizonte, poeira subindo, motores rugindo. Uma coluna de blindados alemães estava se aproximando, 4 tanques Tiger do Elite 100 e 1º Batalhão de Tanques Pesados SS, acompanhados por Panzer Quartus e Stu-G Quartus. A ordem era clara: segure o fogo até o inimigo se aproximar. Cada tiro tinha que contar. Dentro do Firefly codinome Velikai Luke, o artilheiro Joe Atkins, com apenas 21 anos e ainda sem disparar um tiro em combate, esperava atrás do enorme canhão de 17 libras. Quando os tigres alemães entraram no alcance, o comando foi dado. Atkins abriu fogo. O primeiro tigre explodiu em chamas. Ele recarregou e acertou o segundo, outra baixa. O terceiro tigre tentou manobrar, mas também foi derrubado. Em menos de 12 minutos, Atkins havia destruído 3 tanques Tigre, enviando ondas de choque através da coluna alemã. Enquanto a armadura alemã se movia para confrontar o Esquadrão C no flanco oposto, um esquadrão se reposicionou para dar suporte. No confronto seguinte, Atkins atacou novamente, desta vez derrubando um Panzer IV. Mas então seu Firefly foi atingido. A tripulação abandonou o veículo. Atkins sobreviveu à batalha, e sua performance surpreendente naquele dia permanece como um dos mais famosos confrontos com o Firefly da guerra. Por décadas, historiadores debateram se foi Atkins quem deu o tiro fatal no famoso as dos tanques alemães, Michael Wittmann. Alguns atribuíram a morte ao tanque de Atkins. Mas evidências fotográficas posteriores sugerem que o Tiger de Wittmann provavelmente foi destruído pelo lado esquerdo, a curta distância, possivelmente por fogo canadense dos Sherbrooke Fusiliers. Independentemente de quem finalmente disparou o tiro fatal, um fato permanece claro. Joe Atkins e seu Firefly demonstraram que com a combinação certa de poder de fogo, habilidade e posicionamento, até mesmo os tanques mais formidáveis da Alemanha poderiam ser derrubados.
Ao final do verão, o Sherman Firefly provou ser mais do que uma solução temporária. Foi um divisor de águas. No Bocage e nos campos abertos da Normandia, seu canhão de 17 libras proporcionou o impacto que as equipes aliadas desesperadamente precisavam para enfrentar os Panthers e Tigers. De Langevre a Saint-Aignan-de-Cremesnel, os Fireflies mostraram que a perspicácia tática, combinada com um poder de fogo superior, poderia neutralizar até mesmo os tanques mais temidos da Alemanha. O legado do Firefly vai além de seus sucessos no campo de batalha. Ele demonstrou o valor da inovação sob pressão e como uma conversão bem executada poderia alterar o equilíbrio da guerra blindada.